De volta já aqui com Meia Assim, agora chegou a hora do quadro Hora Mais Saúde. E ela já está aqui comigo, linda, maravilhosa, Gabriela Garrido, jornalista que vai trazer as principais notícias da saúde da semana aqui pra gente. Bom dia, linda. Bom dia, Mara. Tudo bem com você? Tudo certo. Ótimo ter você aqui com a gente mais uma quinta. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar passando muitas informações aí a respeito da saúde. Desde o início a gente vem aqui falando muito sobre Covid-19. Apesar de muita gente estar saturada desse assunto, é muito importante a gente estar por dentro, né, das principais notícias, o que está acontecendo, porque a gente precisa delas para se prevenir, né? É isso, é chato para algumas pessoas, né? Porque é chato ficar só falando disso. Mas é isso que a gente precisa falar, porque é a sua saúde, é a saúde das pessoas com quem você mora, enfim, que importa. Então, vamos lá, Gabi, vamos falar. Vocês lembram que quando a gente chegou aqui, né, eu cheguei, a primeira notícia que eu falei aqui foi sobre por que as grávidas ainda não estavam recebendo a vacina. Verdade. Não é? E aí a gente conseguiu, né, essa proeza das grávidas conseguirem iniciar essa vacinação. Foi liberado para elas. Também para as mães que estavam amamentando e tal. Mas o que acontece? A morte de uma grávida recentemente, né, fez com que as vacinações com duas vacinas específicas, que foi a Oxford e a AstraZeneca, fossem paralisadas. Nossa. E foi uma recomendação, né, do Ministério da Saúde junto à Anvisa. Então, assim, o que acontece, né? Existem alguns sintomas, né, que a gente deve ficar atento a isso quando sentir, principalmente as grávidas, já irem imediatamente à procura do médico, né? Sim. O que as autoridades dizem? Na própria bula dessas vacinas existe essa designação de que pode haver um trombo, mas é muito, muito raro. Tá? Que isso aconteça. E isso acontecer é muito raro. Então, assim, aconteceu. Porque essa grávida, essa moça que era nova, tinha 30 e poucos anos, ela teve um AVC, né? Ela morreu. Só que ainda a gente não tem comprovação de que realmente tenha sido por conta da vacina. Mas aí, por bem, suspendeu. É triste ao mesmo tempo, mas a gente tem que ter realmente, como são muito nova a vacina, a gente fica, né, realmente com esse pé atrás. Sim. Então, na minha opinião, talvez foi uma medida bem colocada nesse sentido. É o famoso prevenir é o melhor remédio, né? Tinha a possibilidade de acontecer, apesar de ser rara, aconteceu, então vamos dar uma segurada, vamos paralisar, vamos suspender, para a gente entender o que é que está acontecendo, entender a forma, né, como a vacina, ela enfim, se manifesta aí no corpo, né, como é que ela age nesse corpo das grávidas. E aí, se após alguns testes, né, a gente vê que, enfim, foi algo isolado, ou até mesmo foi algo que nem foi relacionado à vacina, aí a gente volta com a vacina. Eu concordo com você, hoje é o mais prudente, com certeza, até esclarecer esse ponto. É verdade, Mara. E logo no início, quando eu comentava sobre isso aqui, eu falava que isso não tinha sido colocado em prática ainda porque não haviam sido feitos testes, né, com as grávidas, não haviam pesquisas. E da mesma maneira, até hoje, são poucas ainda. Então, assim, vamos segurar e vamos ficar atentos agora aos sintomas. Eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela o que é normal sentir após uma vacina, né? Vamos lá. Então, a gente tem aí dor no local da injeção, né? No braço, a cefaleia, que é aquela dor de cabeça, né? Fadiga, dor muscular, esse mal-estar, a gente ficar indisposto, né? Assim, febre, calafrios, dor nas articulações, náuseas. Então, assim, até muita coisa. Mas aí a gente tem, como é uma coisa, eu sempre falo, como todo organismo reage de uma maneira, né? Sim. Então, assim, a gente tem que colocar todos. Conheço pessoas idosas que não tiveram absolutamente nada e pessoas novas que tomaram a mesma vacina que se sentiram muito mal. Sim. Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Agora, quando é que eu devo ficar preocupado? Vamos ver agora aí quais são os sintomas, tá, gente? Se atentem aí. Tá, vamos lá. Jogar aí na tela para todo mundo, por favor, Josi. Quando a gente sentir, né, por exemplo, tem um sintoma que é bem específico. Tem pessoas que podem ter convulsão. Tem pessoas que podem ter problemas, como se diz, de febre alta. Sim. Né? E aí, quando se tem essa febre, tem que procurar um médico. Por quê? Porque já é uma reação exacerbada. Né? Então,
Ou seja, qualquer um desses sintomas também, se persistir, já não é normal. Então, alguns dos sintomas comuns que você falou aqui pra gente, né? Caso eles persistam, isso já também não é considerado normal, né? Tem que ir buscar um médico logo. Imediatamente, né? Também foi falado de dores nas articulações, né? Eu lembro que muitas pessoas relataram que estavam com dores nas articulações, mas que achavam que aquilo ia passar, mas não procuraram o médico. O que acontece, Mara? Muita gente não quer ir para o hospital, né, com medo até de pegar a doença, porque a gente vinha falando aqui que existe um tempo para a vacina fazer efeito. Sim. Então, assim, como é que eu tomo a vacina, tem uma reação e aí eu fico com medo daquilo ser exacerbado e procurar um médico e pegar a doença no hospital. É complicada, gente, a gente sabe, mas observem qualquer coisa, se vocês tiverem um médico de confiança aí que seja frequente, manda uma mensagem, sei lá, né? E se for o caso, né, de ir se paramenta mesmo, se protege, bota 2 máscaras, alquinho ali na mão, né, muito importante. Exatamente. Ver alguma forma de se proteger, porque isso é o mais importante. Muito bom. Bom, essa é a primeira Próxima. parte do nosso Hora Mais Saúde, né? Sim. E agora a gente vai falar de uma pesquisa também relacionada à Covid, mas muito rapidamente, tá? Vocês já ouviram falar sempre, eu conheço uma família que todo mundo pegou Covid. Sim. Todo mundo. Eu conheço uma família que uma pessoa pegou e nenhuma mais pegou. O que acontece? O que está acontecendo? Eu tenho conversado com algumas pessoas e aí me falaram, será que é uma coisa assim espiritual, né? A pessoa está com uma vibração melhor, sei lá. São tantas teorias, gente, mas já tem uma pesquisa, né? Que mostra o que está acontecendo, por que essas pessoas são mais suscetíveis. Sim, né? Então, a doença. Exatamente. Então, essa pesquisa é da PUC do Paraná, tá? Analisou 20 amostras de pessoas amostras de sangue, né? Pessoas que morreram de Covid. Certo. Tá? E aí comparou com pessoas que tiveram H1N1 ou que morreram por outras doenças que não tiveram causas respiratórias. Sim. E avaliaram uma proteína chamada interleucina 17. Exatamente essa, interleucina 17. Ainda estão sendo estudadas outras, a 4 e a 7. Mas o que acontece? Essa proteína é muito importante porque ela tem um fator antiviral. Sim. Então, nas pessoas que tiveram esse estudo, né, essas 20 pessoas da Covid, foi avaliado aí um polimorfismo, desculpa, tá, gente? É uma alteração, né, diferente. Nessas 20 pessoas foi igual, exatamente igual. Então, deixa eu simplificar para vocês entenderem. Vamos supor, a família que eu falei no início, que adoeceu, que todo mundo pegou. Aquelas pessoas têm a mesma alteração no gene, a mesma alteração. E, consequentemente, ela é mais suscetível. Aí você me pergunta, Gabi, tem como a gente fazer esse exame? E aí, como é que a gente já tem Sabe disso, né? Porque já tem um padrão de comorbidade. A gente sabe que pessoas obesas, com problemas, né, já são pessoas que correm risco, né, os idosos. E aí viria mais uma categoria de pessoas que poderiam fazer esse exame e provarem através dele que elas são mais suscetíveis. Como que isso é possível? Nessa pesquisa que foi feita, o pesquisador fala até assim, olha, só nessa pesquisa, cada teste, que é um teste salivar, né, é parecido com o swab, mas ele é só na orofaringe, só na boca, que digo. E aí o que acontece? R$1.000. Só para pesquisa, o custo é de R$1.000. Nossa. Então, o que eles relatam, na verdade, é uma dificuldade de se fazer um teste caro, uma testagem em massa, no momento onde se tem que fazer uma vacinação em massa. Onde muitas pessoas estão precisando fazer exames para saber se estão ou não com a Covid em massa também, né? Exatamente. Então, assim, no momento, até pelo Sistema Único de Saúde, a gente não tem como fazer isso. Sim. E além de ser caro, né, as pessoas, nessa crise que a gente já está vivendo. Então, assim, a pesquisa vai continuar e eles esperam encontrar um padrão genético realmente bem padronizado para eles divulgarem na mídia, né? Dizerem, olha, é isso aqui, e realmente as pessoas vão poder
fazer esses exames para a gente comprovar. A gente torce muito, inclusive, né, para que isso aconteça, porque eu acho que essa é uma das respostas, é uma das perguntas que não tem resposta ainda quando a gente fala de Covid-19. Mas é muito interessante você trazer isso. Eu conversava com uma amiga minha que é médica e ela está atuando na linha de frente e ela já tinha comentado comigo. Ela disse assim, olha, não tenho como provar nada, porque eu não sou pesquisadora e nem muito menos vi ainda nenhuma pesquisa relacionada a isso. Mas pelo que eu percebo da minha vivência, do meu dia a dia, atuando como médica na linha de frente, é que talvez haja algo relacionado à genética. Porque existem famílias em que todo mundo pega, algumas pessoas acabam falecendo, infelizmente, e existem outras famílias que as pessoas têm comorbidades, que elas pegam a doença e que elas chegam a nem desenvolver nenhum sintoma. Então, elas assim, é algo que talvez precise ser estudado e agora você está trazendo aqui para a gente que sim, vai ser estudado. Exatamente, então, talvez, não só ela, outros tantos profissionais, outros tantos médicos já tenham essa suspeita e aí, né, o que bom que está vindo essa pesquisa e que a gente torce que venha logo, né? Exatamente. Todas essas pesquisas que eu trago aqui para vocês são pesquisas que já foram ou publicadas em revista científica ou estão disponíveis para vocês nos sites das universidades que eu trago aqui, Sim. tá? Então, já são comprovadas, tá? Então, a gente espera, na verdade, é que todos nós, eu digo assim porque é a minha opinião, eu queria muito que todos nós pudéssemos fazer esse teste. Muito. E se resguardar, porque, nossa, se eu já tive Covid, né? Mas se eu soubesse que eu seria suscetível, né? Uma pessoa que tem essa alteração nesse gene, porque pode Sim. ter, na verdade, outros genes com outras alterações também. Ou seja, até agora só foi estudado um, né? Então, se eu soubesse, nossa, mas eu ia deixar de me expor em muita coisa. Eu ia me prevenir muito mais, né? Então, vamos lá, vamos aguardar. Vamos torcer, né? A gente torce muito pela nossa ciência. Com Que eles certeza. consigam trazer respostas para todas as nossas perguntas o quanto antes. Vamos lá, seguir. Próxima notícia. Próxima notícia, gente. Vamos lá. Raiva, orgulho, rancor, medo, egoísmo. Pensa aí no sentimento bem ruim. Aquele mesmo que te dá aquela gastura no estômago. Sim. Ou que você fica muito nervoso, por exemplo, para falar em público. Tem gente Que te tira do eixo. Exatamente. Tem gente que tem. Quem nunca? Aí dá aquela dor de barriga, corre no banheiro. Gente, o que acontece? Está havendo agora, né, uma pesquisa, outra pesquisa entre a USP, né, a Universidade de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Está à frente de uma pesquisa que mostra que como a espiritualidade pode ajudar na saúde. Sim. Então, você diz, como assim espiritualidade? Né? A gente tem tantos sentimentos ruins no dia a dia e, de algumas maneiras, a gente alimenta isso sem saber. Né? Ou falando, ou externando aquilo para uma outra pessoa, desaguando, que é quando alguém fala e diz assim, descontou tudo em mim. Sim. Né? Ou quando a gente somatiza isso. É exatamente essa palavra que eu ia usar, né? Que a gente tem citado muito, que é somatizar. Né? Então, quando a gente não diz água, a gente somatiza, depende de cada pessoa. Isso faz com que a gente adquira várias doenças, é o que mostra essa pesquisa. Que é muito interessante, quando eu li, Mara, que eles falam assim, espiritualidade, por exemplo, uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa espiritualizada. Mas uma pessoa espiritualizada, ela não obrigatoriamente ela é religiosa. Né? Por quê? Quando a pessoa é religiosa, ela tem aquelas práticas diárias que elevam o espírito dela e não sei o que, traz bem-estar e eleva a fé. Mas uma pessoa espiritualizada nem sempre tem uma religião. Então, o que ela faz? Na verdade, ela tem um propósito de fazer bem a Sim. ela ou um projeto, sei lá, alguma coisa que faça ela se sentir bem. Então, isso pode ser desde uma meditação, a um ritual que só você, com você mesmo, de autocuidado. E isso mostrou, essa pesquisa mostrou, e inclusive tem a mesma pesquisa nos Estados Unidos e no Canadá, né, que foi associada às práticas espirituais a um menor índice de mortalidade em pessoas com depressão, pessoas com tendência ao suicídio e também pessoas que usam drogas e que estão internadas por outras doenças. Então, os próprios médicos ali, incentivando a espiritualidade dentro da sala de internação, no hospital, diziam o seguinte, a gente chegava e dizia, bom dia, vamos fazer uma oração para iniciar o dia, e diz que o paciente dizia assim, doutor, eu vou morrer? Né? Meu Deus. Porque assim, o que acontece? As pessoas já estão tão condicionadas à prática Sim. espiritual ser ligada a uma questão de urgência, de só utilizar aquilo quando está precisando,
que não olham por esse aspecto positivo de ser uma medicação. Outro fator importante, outro exemplo que eles deram, a medicina ela precisa estar associada à espiritualidade, e aí a ciência se encontra com essa questão, eu acho muito legal, porque por vezes essa era uma questão não muito debatida. Sim. O médico dizia assim, o meu paciente precisa entender que a medicação ela pode ter uma alteração se ele ingerir, por exemplo, com raiva, com um problema, vai elevar a adrenalina, a adrenalina ela já está elevada, vamos supor que a pessoa esteja com raiva, aí toma a mesma medicação, mas naquele dia a pessoa teve uma dor, uma coisa, e não sabe por quê, ai doutor, aquele remédio me fez mal, e aí aquele médico dizia, olha só, você precisa tomar essa medicação quando você estiver 100% bem. É a mesma coisa de você precisar fazer um exame de sangue e aí a pessoa do laboratório te diz, olha, você precisa estar calmo, tarará, tarará, senão vai dar alteração. Lembra? Então, é a mesma coisa, gente. Eles estão estudando, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira a associar uma enfermidade moral a uma doença propriamente. Nossa. A primeira no mundo. E aí, com a cara e com a coragem, essa pesquisa está vindo porque, como eu te falei, ainda é muito difícil de colocar isso na medicina. Com certeza, né? Mas eu fiquei muito feliz e associei isso a um vídeo que eu já vi há muito tempo. E isso vocês tiram as próprias conclusões quando passar aqui, que é um experimento, né, feito por um japonês. Eu estou aqui procurando o nome dele, que é difícil para Masaru Emoto, tá, gente? Ele fez esse experimento com arroz. Na verdade, antes ele já tinha feito com água. Vocês já devem ter visto, porque esse vídeo viralizou em 2014. E aí, nessa água, nesses potinhos com água, ele colou nomes. Vamos supor, 2. Eu tenho um onde eu coloquei só coisas ruins. E outros eu coloquei coisa boa. Então, um eu xinguei, eu coloquei notícias num rádio de coisas ruins. O outro eu coloquei só coisas boas. E aí vai explicar mais ou menos como isso funciona. Vamos lá ver. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black, and the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dream story. Muito interessante. Pois é, gente. Então, o que é que isso nos faz pensar? Vocês tiram as próprias conclusões. O que é que eu posso dizer a vocês como jornalista e como uma pessoa que pesquisou muito sobre esse vídeo, sobre esse assunto? No YouTube, existem várias e várias pessoas que já fizeram o mesmo teste e sempre tem esse resultado. O que é que eu quero dizer para vocês? Nosso corpo é feito por 60% por água, tá? Então, vocês conseguem imaginar o que acontece com a água, que é totalmente mutável, né, as condições e as nossas intenções, porque quando a gente fala, esse professor mesmo diz que gera uma intenção, uma reação bioquímica sobre uma substância, que uma substância é uma pessoa também. Então, assim, isso fala muito também sobre a espiritualidade, a nossa intenção sobre as coisas, o que a gente quer desaguar no outro, e eu acho que isso é muito importante, porque no final, tudo isso se resume em uma palavra, chamada empatia. E é com essa mensagem que eu queria encerrar hoje o Hora Mais Saúde. Maravilhosa! Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Para quem acredita e para quem não acredita, eu acho que fica aí aquela vontade, aquela missão de se fazer, né, casa, de se fazer morada de sentimentos bons. Eu acho que isso sempre vai nos levar além, vai nos fazer evoluir enquanto seres humanos. É para a vida, é para a gente
Isso é bom, claro, sempre. É verdade. E quem quiser fazer em casa pode fazer, né? Até com Exato. o feijão dá certo também. Se planta o feijão aí você vai botando aquelas coisas boas e o outro lado diz que não nasce mesmo, o outro. Diz que fica lá, ignorado. Nossa. Vamos ver, né? Eu vou tentar também. Vamos ver, vou pensar no YouTube. Obrigada mais uma vez, meu amor. Quem quiser, né, continuar acompanhando a Gabi, é só ir lá no Instagram, é isso? Gabriela_Garrido. É isso mesmo, @Gabriela_Garrido, eu espero vocês lá. Isso. Obrigada, meu amor. Eu agradeço. Beijo, Tchau, bom gente. dia. E você que está aqui, obrigada também pela sua participação, pela sua presença. Amanhã estaremos de volta naquele clima de sextou, tá? Tem a agenda cultural, tem a Lavínia, que é o seu quadro de lifestyle, enfim, muitas dicas legais para você poder aproveitar, para você poder curtir o seu final de semana. Grande beijo, tchau, tchau, até mais.